Olha aí, pessoal, nossa expressão de hoje, ó. 32 dividido para 8 dividido para 4 vezes 2. Está aqui nossas alternativas. Quero fazer você muito bem-vindo ao nosso canal. Se esse tipo de conteúdo lhe interessa, então desde já eu convido você a se inscrever no canal, tá? Deixe aí sua inscrição e não se esqueça também de ativar o sininho para que a plataforma possa lhe notificar quando nós lançarmos novos conteúdos desses aqui no canal, tá bom? Bem, se você já conferiu a sua inscrição, então vamos à nossa questão de hoje. Ok, então pessoal, para a gente resolver nossa questão, eu vou ter que explicar algo que eu chamo de sequência MD. Para lá, sequência MD. O que seria essa sequência MD? M vem de multiplicação e D de divisão. Perdão, divisão, né? Divisão. Porque a nossa questão trata especificamente disso, ó, é uma sequência, né, divisão, divisão, multiplicação. E existe uma regra bem específica para quando nós temos uma sequência só de multiplicação ou divisão, né? Poderia ser também só de multiplicação, poderia também ser só de divisão, tá? Ou pode ser as duas, que é o caso da nossa questão de hoje. Bem, e essa regra ela diz assim, ó, que quando nós temos uma sequência contendo somente essas duas operações, né? Observação aqui, ó, somente multiplicação ou divisão, ou somente multiplicação, ou somente divisão. E aí a regra diz que nós temos que resolver na ordem que elas aparecem. Na ordem que aparecer. Essa é a regra. E é o que vai acontecer aqui na nossa questão. Então, ficará assim, ó, 32 dividido para 8 dividido para 4 vezes 2. Na ordem de leitura, nós nos deparamos primeiramente com o 32 dividido para 8. Então, isso vai ser a primeira coisa que nós vamos resolver. Então, nossa questão vai ficar assim, ó, 32 dividido para 8, 4. E aí o restante, vou repetir, né? Dividido para 4 vezes 2. Pronto, novamente, nossa expressão agora está assim, e ela continua sequência MD, divisão, multiplicação. Então, novamente eu vou fazer a leitura e vou me deparar primeiramente com isso, ó, 4 dividido para 4. Então, vai ficar 4 dividido para 4, 1. E o restante eu vou ter que repetir, vezes 2. E agora temos 1 vezes 2, 2. Essa é a nossa resposta. Nosso gabarito é a letra D. Repare, pessoal, que essa regra ela é bem específica para esse tipo de sequência, ó, multiplicação e divisão. Pois, por exemplo, em uma expressão desse tipo, 4 mais 3 menos 1. Então, aqui temos uma expressão com adição e subtração. Então, esse tipo de expressão eu posso resolver dessa forma. 4 mais 3 menos 1. Eu posso começar aqui com 4 mais 3, que dá 7. E o menos 1 eu repito, né? E aí fica 7 menos 1, 6. Mas eu poderia também resolver assim, ó. 4 mais 3 menos 1. Poderia resolver, por exemplo, assim, ó. O 4 eu repito, 4. E o mais 3 menos 1 eu resolvo. Mais 3 menos 1 fica mais 2. E aí 4 mais 2, 6. Então, chegamos ao mesmo resultado, ó, 6 e 6. Ou seja, nesse tipo de expressão aqui com adição e subtração, eu posso, detalhe, né? Eu posso optar tanto indo na sequência, quanto eu posso começar aqui pelo mais 3 menos 1. Agora, aqui, como é uma sequência MD, ou seja, de multiplicação e divisão, existe uma regra. Eu não posso fazer isso aqui com uma sequência de multiplicação e divisão. É regra, tá? É regra. Eu preciso ir na ordem que aparecer, tá
tá bom? Então, deu para perceber a diferença de uma expressão desse tipo para uma desse tipo aqui? Então, isso aqui é algo bem específico da sequência MD, de multiplicação e divisão. Mas eu aprendi na vida que para toda regra existe uma exceção. Para essa regrinha aqui, vai ter também? Sim, haverá uma exceção, mas eu vou ter que explicar com detalhes aqui. Só que antes de explicarmos essa exceção, eu gostaria apenas de convidar você a deixar seu like se você está gostando da explicação, tá? E se tem alguém que você conhece, que você pense aí na sua cabeça, que também curte esse tipo de conteúdo, que você possa compartilhar com essa pessoa, tá bom? Antes de nós de nós explicarmos a exceção para essa regra aqui, eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a sua resposta dessa expressão e também como foi que você chegou ao resultado. Compartilhe com a gente, tá? Bem, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Exceção para essa regra da sequência MD. Exceção. Eu tinha falado no início que essa sequência MD, ela pode ser uma sequência tanto somente de multiplicação ou somente de divisão, ou pode ter multiplicação e divisão, como foi o caso da nossa questão, certo? E aí, a exceção é justamente para esse tipo de sequência. É quando nós temos uma sequência de somente multiplicação. Então, imagine a seguinte situação, que eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Então, essa expressão aí. Então, esse tipo de expressão aqui, ela nada mais é do que o 4 e o 3 e o 2 e o 5 se multiplicando, ou seja, ela é composta de apenas uma operação, que no caso é a multiplicação. E aí, por que isso aqui cai em exceção para a sequência MD? Porque toda a expressão fica resumida a uma única operação, que é a operação de multiplicação. E a operação de multiplicação, ela possui uma propriedade chamada associativa. Associativa. E essa propriedade associativa, ela me permite associar, é exatamente isso, que por isso não é associativa. Ou seja, eu posso resolver essa expressão bem aqui associando quem eu quiser. Então, deixa eu escrever de outra cor aqui. Ficaria assim, ó. Eu posso fazer, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Então, eu poderia resolver dessa forma, associando o 4 com o 3. E aí, isso aqui daria o quê? 4 vezes 3, 12. E aí, vezes o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. E aí, isso daria 120, né? Mas eu poderia também fazer desse tipo, ó, repetindo aqui ela. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Eu poderia associar, ó, o 4 com o 5, 4 vezes 5, 20. É tudo a multiplicação aqui. E aí, ó, o 3 e o 2. 3 vezes 2, 6. 20 vezes 6, 120. Então, repare que deu o mesmo resultado. Poderia associar o 4 com 2, o 3 vezes 5, daria novamente 120. Então, isso é uma propriedade da operação de multiplicação. E como toda essa expressão aqui, ela é só uma operação de multiplicação, por isso que eu não preciso seguir na ordem que aparece. Agora, repare que isso aqui não acontece, por exemplo, em uma expressão que tem que ao invés de ser multiplicação, seria divisão, por exemplo. Se fosse 16 dividido para 4 dividido para 2. Olha aí, vamos tentar aplicar essa mesma propriedade aqui. Vamos ver se dá certo? 16 dividido para 4, 4. E aí, dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. Então, essa é a nossa primeira forma, certo? Agora, vamos fazer de outra forma aqui, ó. Forma 2. Vamos repetir o 16 dividido, ó. 16 dividido. E agora, vamos pegar aqui o 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. Então, vai ficar 16 dividido para 2, 8. Olha aí, deu outro resultado.
entendeu? Então, essa associativa não se aplica para a divisão. Então, é justamente por isso que toda vez que tem a divisão, eu preciso ir na regra da sequência MD, por causa da presença da divisão, certinho? Eu só vou poder desprezar essa regra quando eu tenho só multiplicação. E aí, quando é só multiplicação, e aí eu posso aplicar a associativa. Do contrário, ou seja, tem a presença de uma divisão, pelo menos uma, e no nosso caso aqui teve, né? Teve 2 divisões, então eu tenho que seguir aqui na ordem que elas aparecerem. Bem, pessoal, essa foi a nossa explicação de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários, tá bom? Novamente, reforço aqui, se você ainda não é inscrito no canal e curte esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações da plataforma, tá? E deixe o seu like se você gostou dessa explicação dessa aula de hoje, tá? Até a próxima, um abraço.